Boa noite a todas. A 101ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Tatuapé, tem a honra de acolhê-los nessa noite fria, mas que estamos todos com o coração quente. Acolher a Comissão da Mulher Advogada, dirigida pela doutora Regiane Brunelli Bertoni, que trouxe esse tema hoje tão importante, que vai ser ministrado pela doutora Raquel. Muito obrigada pela sua presença, doutora Raquel, é com muito carinho que a gente lhe acolhe nessa noite. Cumprimento também a minha parceira de diretoria, nossa assessora, doutora Ivone, a quem eu vou passar a palavra, para na sequência já encaminhar para a doutora Regiane, que estamos todos eufóricos para ouvi-la, doutora Raquel. Muito obrigada pela presença. Doutora Ivone, com a palavra. Obrigada, minha querida, né? Agradeço pela oportunidade, né, de estar nessa palestra, né? Agradeço a doutora Raquel, né, que veio nos brindar, né, com seu conhecimento, e em especial a doutora Regiane, né, que é a presidente da comissão e vem trazendo temas tão importantes, né, para ser discutidos, né, o que nos faz, assim, muito feliz, né? Então, um bom evento a todos e passo a palavra para a doutora Regiane. Boa noite a todos, agradeço a doutora Andrea Decker, a doutora Ivone, por me anteceder nas palavras de acolhimento à doutora Raquel, que sempre gentilmente, quando eu mando um WhatsApp, doutora Raquel, olha, esse tema, você poderia fazer? Ela sempre é de pronto comigo, então eu agradeço muito pelo carinho, e aí hoje nós vamos falar de uma surpresa, assim, que foi, assim, no meio da tarde, aí a doutora Raquel abraçou e eu fiquei muito feliz por ela estar participando não só desse evento, que trará um tema bem importante, que é empreendedorismo e sororidade como ferramentas para alavancar a carreira. Há uns 2 anos atrás, a doutora Raquel esteve conosco na subseção, presencialmente, que foi muito gostoso, falando sobre sororidade. E na época, muitas pessoas não sabiam. Então, é sempre bom poder tê-la conosco, falando sobre um tema muito importante, nesse meio digital, mas é gratidão, doutora Raquel, por todo o carinho que a senhora tem comigo e com a subseção do Tatuapé. Passo-lhe a palavra. Boa noite, é uma alegria estar aqui, eu agradeço a subseção de Tatuapé, pela diretoria, pelo acolhimento de sempre. É sempre claro que eu gostaria de estar presencialmente com todas vocês, conversando, mas já que será dessa forma, vamos fazer o nosso melhor, né? Eu fico lisonjeada também com o convite que me foi feito à tarde de trazer essa surpresa na minha palestra. Na verdade, sou eu que tenho que agradecer, porque foi uma honra mesmo, foi uma surpresa tão gostosa, a gente poder crescer juntas e fazer mais pelas mulheres, tantas mulheres que precisam de nós, né? A gente vai falar um pouquinho de sororidade, de empreendedorismo, e até talvez eu tenha uma visão de empreendedorismo diferente do que as pessoas esperam, né? Porque é uma visão bastante crítica, vocês vão ver que eu tenho uma visão muito crítica sobre essa palavra, mas vamos refletir juntas, eu acho que isso que é importante, e encontrar meios de nos ajudarmos, de nos fazermos crescer, nós mulheres. Eu vejo aqui que não tem nenhum homem na palestra, e eu vou confessar para vocês, eu sei que está sendo gravado e algum homem pode algum dia assistir, mas eu gosto muito de palestras só com mulheres. Eu defendo espaços exclusivos das mulheres, eu defendo que mulheres têm mesmo que estar juntas, unidas e sem homens, e acho que a gente pode, claro, é uma palestra aberta, mas a gente pode aproveitar essa oportunidade para falar com um pouco mais de liberdade, né? O que nós temos que falar sobre mulheres, porque muitas vezes, quando tem homens, nós temos que, eu pelo menos tenho que segurar um pouco a minha língua,
mas hoje eu estou soltinha. Vamos aproveitar. Doutora Raquel, como eu lhe falei a todas as presentes, a Comissão da Mulher Advogada, em parceria com a Comissão da Ação Social, que abraçou também essa causa, aqui representada pela doutora Tina, que é a presidente da Comissão da Ação Social, temos o privilégio de anunciar, fazer o lançamento da campanha na sua palestra. Estamos envolvidas num projeto que já vem sendo discutido há bastante tempo na ONU, que é a dignidade menstrual. Várias mulheres adultas e as adolescentes sofrem com isso. Quando a gente pega um momento de pandemia, a situação se agravou mais. Então, nós temos pessoas que não têm nem o que comer. Imagina para a sua higiene. Então, a nossa campanha visa o quê? Fazer uma coleta de absorventes e lenços umedecidos, que serão doados para mulheres e adolescentes, porque muitas adolescentes nem frequentam a escola no período menstrual, para que a gente possa levar um pouco dessa dignidade, né? Que é tão valorosa, né? É algo tão importante para nós mulheres. Então, só vou passar a palavra para a doutora Tina e repasso depois novamente a palavra para a doutora Raquel. Ok, boa noite. Quero, antes de mais nada, agradecer o convite, né? E que vamos fazer uma parceria aqui. Quero, antes de mais nada, agradecer a doutora Raquel por estar aqui conosco, né? A diretoria da OAB da Tatuapé, por estar abrindo a casa para que a gente possa receber essa palestra maravilhosa, que eu tenho certeza que falar de sororidade para nós, mulheres aqui, é muito importante, que a doutora Raquel falou que ela defende espaços exclusivos para as mulheres. Eu também concordo com ela, porque quando estamos só entre nós, o papo é mais leve. A gente pode se dar não precisa ter um protocolo de estar falando um pouco, né, mais escondido, ou falando um pouco entre meias palavras. Então, realmente, é um prazer estar aqui e um prazer abraçar essa causa aqui que a doutora Regiane me convidou, porque realmente é uma questão de dignidade. Nós aqui da Ação Social, a gente luta muito para que as pessoas tenham dignidade, né? Então, para que a gente possa dar um pouco de dignidade para essas mulheres, não só a mulher no sentido de mulher formada, mas como as mocinhas, as pré-adolescentes, que hoje no Brasil, normalmente as meninas de 12 anos já menstruam, né? Então, a partir dos 12 anos, elas já começam a ter esse tipo de dificuldade. Coisas que não deveriam ser privilégio só de algumas. Nós deveríamos ter uma política pública para que essas meninas pudessem passar por esse período tranquilo, porque muitas delas não frequentam locais, como a Regiane falou, escola, por exemplo. Elas não vão à escola por se sentirem incomodadas, porque o local onde elas moram, elas precisam, por exemplo, não têm acesso à água, não têm acesso aos produtos, né, da higiene menstrual. E eu acho que isso daí realmente nós podemos abraçar a causa, podemos estar espalhando pelo comércio aqui do Tatuapé. Acredito que a gente vai ser muito bem aceita com relação a isso, né? Esperamos ter uma grande campanha, Regiane. Estamos abraçando aqui e obrigada, doutora Raquel, por fazer o lançamento nessa campanha aqui. Agora eu devolvo a palavra para a Regiane. Obrigada, Regiane. Imagina, Tina, o prazer e o carinho que as comissões têm, né? Que essa, eu creio que não seja só uma qualidade da subseção do Tatuapé, mas a gente interage uma com as outras, as comissões, a gente se apoia, ajuda. Então, é essa parceria, esse companheirismo que faz com que a OAB do Tatuapé seja considerada uma família. E é assim que todas nós nos sentimos. Só mais uma coisa, antes de passar a palavra definitiva para a doutora Raquel, é que, graciosamente, a doutora Raquel, que é
diretora da CASP, eu pedi uma gentileza e ela falou com a doutora Aline, que é quem cuida da pasta, como a doutora Raquel me falou, e tivemos a autorização de colocar uma caixa para arrecadação na farmácia da CASP, aqui do Tatuapé. Muito obrigada, doutora Raquel. Agora a palavra é toda sua. Obrigada, realmente eu fiquei encantada com o projeto e imediatamente já falei com... Claro, a gente tem que passar para a pasta da diretoria, já sabendo que a resposta seria um sim, porque a Aline Fávero, que é a vice-presidente da CASP, é também uma mulher incrível, uma mulher muito sensível. Eu tinha certeza que iria vir um sim, mas a gente sempre tem que conversar entre nós, né? E incrível, e espero de verdade que esse projeto seja pioneiro no estado, mas se estenda pelo estado todo, que nós possamos ter essas caixas em todas as farmácias, porque ficará muito fácil para a pessoa ver a caixa, fazer a compra na própria farmácia da CASP e já fazer a doação. Então, essa ideia eu acho sensacional e estou muito feliz de estar aqui com vocês e estar fazendo parte da história da Comissão da Mulher Advogada e da Comissão da Assistência Social de Tatuapé, que eu tenho certeza que vai ser um projeto que a gente vai poder levar em parceria com a CASP para todo o estado de São Paulo. Então, essa é o meu próximo passo, levar a ideia de vocês e espalhar para a gente ter essa questão. E a gente vindo, a partir daí eu acho que a gente pode, como estamos em poucas, né? Eu vou fazer não uma palestra formal, mas mais uma conversa, e se nós combinamos das perguntas ao final, mas também se tiver alguma questão que quiserem levantar no meio, não tem problema nenhum. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar e olhar o chat, mas eu vou tentar. Dizem que as mulheres fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, não se aplica a mim, eu só consigo fazer uma coisa, ou eu falo ou eu leio. Então, pensando nessa questão mesmo da questão menstrual, né? E aí a gente pode partir daí, que é uma questão de gênero muito importante, muito relevante. A partir daí, a gente pode começar a pensar em gênero e pensar também na sororidade, né? Por que que isso é um problema? Por que a higiene menstrual ou a pobreza menstrual, que as pessoas falam também, por que isso é um problema? Porque isso é visto como sujo, como errado, como muitas vezes nós nos colocamos em posição de nojento, de esse sangue. É sangue, né? Se nós cortamos o dedo, a gente limpa, né? Põe lá na água, às vezes corta o dedo na faca, põe na água na pia, cai o sangue no prato. A gente faz isso. E nós não pensamos no sangue menstrual da mesma forma. E é o mesmo sangue. É exatamente o mesmo sangue. Não é um sangue sujo. Essa sujeira vem exatamente do machismo querer nos desconstruir no sentido de que mulheres têm algo sujo dentro delas, que mulheres têm que se limpar todos os meses e retirar impurezas através da menstruação, o que é um grandíssimo absurdo e não condiz com a biologia. Então, nessa questão do corpo, nós já vemos como somos olhadas e como isso é forte para nós. Como ela disse, há meninas que não vão à escola no tempo que estão menstruadas. Isso não pode acontecer. Isso deveria ser encarado como natural. É natural do nosso corpo e tem que ser encarado como naturalidade, e, na verdade, não é. E nessas construções de gênero sobre nós, essas construções do que é ser mulher, entre elas, essa que eu falei também, da mulher múltipla, né? A mulher consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e muitas vezes essa fala do 1000 coisas ao mesmo tempo é falado como um elogio, né?
Ah, não, mulher dá conta de tudo, mulher é guerreira. Quando me chamam de guerreira, eu tenho vontade de chorar, é um xingo, não é um elogio, porque se eu sou guerreira é porque eu estou fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo que não seriam necessariamente minhas funções. Só são funções porque eu sou mulher. E isso por que damos conta de 1000 coisas? Porque fomos ensinadas a dar conta de 1000 coisas. Por que os homens só dão conta de uma coisa? É alguma coisa biológica? Está no cérebro? Está na constituição do ser humano? Não, não está. Está no aprendizado. Porque os homens são ensinados a focar. E por que eles podem focar no trabalho? Eles têm esse direito. Eles têm o direito de focar no trabalho quando eles estão trabalhando. Nós não temos esse direito. Acho que todas aqui são advogadas, a gente está no meio do prazo pensando no arroz no fogo, e pensando se lavou a roupa, e pensando se, puxa vida, choveu, a roupa está no varal. Eles não estão pensando em nada disso, eles estão focados fazendo prazo, focados estudando, focados... Então, tudo isso vai nos colocando em uma posição diferenciada dentro da sociedade, inclusive no trabalho, por conta dessa multiplicidade de tarefas. E dentre essas tantas coisas de gênero que nos falam, uma delas é exatamente a inimizade feminina. Ou seja, nos dizem, nos contam, nos ensinam que nós, mulheres, somos inimigas por natureza. E não é por natureza, é uma construção social proposital do patriarcado para nos deixar isoladas. Nós temos a sensação que estamos o tempo todo sozinhas. E pessoas sozinhas não mudam o mundo, não constroem nada. Nós precisamos uma das outras e por isso veio a sororidade. Essa é a ideia da sororidade, essa quebra de pensamento de que mulheres são inimigas, para pensarmos de uma outra forma, de que podemos sim nos unir para uma construção de uma outra sociedade, uma sociedade mais equitativa, mais igualitária, com a mesma, com igualdade de oportunidades, que é o que a gente não tem, as oportunidades. Nós temos oportunidades diferentes, né? Nossas oportunidades são menores. Neste tipo de pensamento, e aí a gente vai desenvolvendo esse pensamento e vamos levando esse pensamento para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho para a mulher é um lugar extremamente hostil. O mercado de trabalho nos é hostil. O mercado de trabalho não quer as mulheres lá, não quer as mulheres, menos ainda em cargos de comando. Querem as mulheres ganhando menos. Então, querem as mulheres ganhando menos, trabalhando mais e, somado a isso, fazendo um trabalho não remunerado que presta ao capitalismo, porque nós temos um trabalho não remunerado de serviços domésticos e de cuidado. O que veio na pandemia escancarar. Ele escancarou que mulher é dedicada ao cuidado gratuito, cuidado com outras pessoas e cuidado com crianças. Então, isso ficou aberto, né? Temos aí um mercado de trabalho gratuito que nós estamos fazendo e tendo que dar conta dos outros trabalhos também. Então, levando isso para o mercado de trabalho e levando a sororidade, sempre pensando que a sororidade não é um sentimento, né? Não é amor. Sororidade não é amor, não é afeto, não é carinho, não é nada disso. É uma postura ética perante a sociedade. É uma postura que eu tenho, que eu compreendo qual é o lugar da mulher no mundo, quais são as opressões sofridas pelas mulheres, e a partir desta visão eu enxergo as outras mulheres, independentemente de eu gostar ou não daquela mulher. Não preciso gostar de uma mulher para eu compreender que ela está sofrendo uma opressão, para eu compreender que ela precisa de algum tipo de apoio e a gente precisa, por exemplo, denunciar o machismo. Isso é uma questão muito importante, até porque
infelizmente, hoje, nós temos mulheres no poder que muito nos desagradam, né? A gente sabe disso. Claro que eu gosto daquela mulher? Não. Acredito no que ela pensa? Nem uma palavra. Tenho críticas inúmeras. Acredito que ela possa ser interrompida na fala dela? Não. Eu posso criticá-la usando corpo ou sexualidade, que é o xingamento para a mulher? De forma alguma. De jeito nenhum. E quando se faz isso, eu tenho que denunciar. Eu não gosto dessa mulher, mas isso que estão fazendo com ela é um machismo e eu não admito machismo. Essa é a diferença e, às vezes, a sutileza da sororidade, que muitas pessoas falam, não, mas não pode, porque a sororidade vai amar todo mundo. Não vou amar, não. Vou amar, não. Não tenho críticas a várias mulheres. Mas não posso permitir que o machismo aconteça. Então, nesse ponto, é que nós podemos nos empoderar, e aí o que é empoderar? O que é o empoderamento feminino? É dar a possibilidade de desenvolvimento das suas competências. Pessoas nascem com competências e essas competências podem ser desenvolvidas. O empoderamento é o desenvolvimento destas competências das pessoas, né? Das mulheres especificamente. Por que precisamos empoderar? Porque nos é tolhida várias competências. Porque nos é dito que nós temos competências para determinadas coisas. Uma delas, por exemplo, passar roupa, coisa que eu sou absolutamente incompetente. Então, quais são as nossas competências? Minha competência é escrever. Eu sei que eu escrevo bem. Eu tenho que desenvolver, então tenho que ler, tenho que buscar outras formas e ser cada vez melhor. Essa é uma competência que eu tenho. Mas você não pode. Qual a competência de gestora, por exemplo, da CASP? Eu tenho essa competência. Não, mas cargo público, mulher não pode. Você tem que ter a competência de ser mãe, porque você nasceu com instinto maternal. Oi? Aonde? Por quê? Homem não nasceu com instinto paterno, ele faz o filho, mas não tem o instinto. Tá vendo como é bom ter uma mesa só de mulheres? Eu posso falar isso. Homem não nasceu com instinto? Por que mulher nasce com instinto? Eu não consigo entender. E se alguma de vocês tiver uma resposta para isso, eu agradeço. Por que na natureza tem pai e mãe? Por que um nasce com um suposto instinto de cuidado e outro não nasce com o mesmo instinto de cuidado? Não faz sentido. Só pode ser alguém que colocou isso na nossa cabeça. Não faz sentido. Não é normal. Não está certo. Né? É porque foi ensinado que homens têm que trabalhar e o cuidado, o suposto cuidado deles, é trazer dinheiro para casa e trazer sustento. E o cuidado da mulher é aquele cuidado do dia a dia, que é muito mais pesado, né? Que é o cuidado gratuito. E isso não é uma verdade. É possível compartilhar tudo, compartilhar as despesas, compartilhar os cuidados, e todo mundo tem competência para isso. E no empoderamento, nós temos que empoderar a partir das meninas, porque essas meninas têm que ser ensinadas que elas têm competências para estar no espaço público também e não apenas no espaço privado, que é onde nos é destinado. Então, quando eu olho os brinquedos das meninas, são brinquedos de espaços privados. Os brinquedos dos meninos são brinquedos de espaços públicos. E se a gente colocar começar a incentivar essas meninas a desenvolver suas potencialidades, elas vão poder ser o que elas quiserem, desde que ensinemos que elas podem, desde que ensinemos que a casa não é delas, elas não precisam ficar para dentro, elas podem sair para fora e estar nos espaços públicos e os espaços de comando. Então, esse empoderamento é essencial para a nossa carreira. Esse empoderamento, esse enxergar quais são as minhas competências
verdadeiras e eu tenho que desenvolvê-las, é essencial para uma carreira. Porque para os homens isso é muito fácil. Eles podem ter qualquer competência e desenvolver. Nós é que não podemos ter qualquer competência. Se a gente for para o próprio ramo do direito, a gente vê que existe um preconceito sobre determinadas áreas do direito olhando para mulheres. Então, mulheres criminalistas, né? Familiarista sim, porque tem meio que a ver com cuidado, né? Então, pode ser familiarista. Então, a gente vai... Não, eu posso ser o que eu quiser, qualquer área. Eu sou competente para isso. E as competências também para o desenvolvimento do trabalho dentro daquilo que eu me propuser. E aí entra um pouquinho a questão que a gente vai trazer do empreendedorismo. E aí foi um desafio, é a primeira vez que eu estou falando sobre empreendedorismo. Eu falei numa palestra passada, mas porque chamou no meio da palestra, eu comecei a falar, mas eu venho refletindo muito sobre mulheres, trabalho e empreendedorismo, e isso tem me causado várias dúvidas, que eu vou compartilhar com vocês, né? A gente tem um crescimento do empreendedorismo feminino no Brasil impressionante. É uma explosão. Nós estamos com metade das pessoas empreendedoras no Brasil são mulheres. E mais da metade são MEI. Quando é MEI, tem mais mulheres do que homens. Quando eu penso nisso, eu gosto de pensar por quê, né? Por que tem tantas mulheres empreendedoras no Brasil? Da onde vem essa vontade de ser empreendedora? É verdadeira? Né? Isso que é questão, é real? Né? E a gente vê que, ao mesmo tempo que aumenta o empreendedorismo das mulheres e as MEIs, né, as empresas individuais, ao mesmo tempo porque aumentou o desemprego das mulheres. Então, esse empreendedorismo é uma capacidade ou é uma necessidade, um desespero, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu vou passar fome. E aí a gente tem que ver o que é o empreendedorismo real, o empreendedorismo que eu tenho um capital, porque o que é o empreender? Eu tenho que colocar alguma coisa além do meu trabalho. Eu tenho o meu trabalho e mais alguma coisa. Eu tenho esse capital para colocar? As pesquisas mostram que não. Que as mulheres não têm esse capital. Que os homens começam a empreender com dinheiro. E eles começam a empreender mais velhos, as mulheres começam mais novas, né? As mulheres começam por volta dos 43, os homens por volta dos 45, só que eles juntaram dinheiro e empreendem no capital. As mulheres simplesmente começam a trabalhar em alguma coisa, sendo beleza, moda e alimentação, mas para as mulheres, e a gente volta à questão de gênero. As mulheres vão para o cuidado de novo. Elas sempre estão voltando para essa questão do cuidado. E nesse empreendedorismo que a gente fala, né, das mulheres, comparando com o desemprego, nós temos que ver o número de mulheres que depois de 1 ano da gravidez são mandadas embora. Nós sabemos que esse número é altíssimo. As mulheres não conseguem, as mulheres mães não conseguem se reinserir no mercado de trabalho. E elas vão empreender. Então, será que esse empreendedorismo é uma forma do mercado ter um trabalho precarizado ou é uma forma verdadeira de crescimento da sociedade? Eu penso que é uma forma de trabalho precarizado. Em uma grande parte da questão. E quando a gente leva isso, nós temos lá a Constituição diz que somos iguais, né? Menos para o banco. Porque no banco as mulheres não conseguem empréstimo. Os empréstimos são menores para as mulheres. E os juros para as mulheres são mais altos. Vocês sabiam disso? Exatamente.
Os homens conseguem empréstimo para fazer os empreendedorismos deles, nós não. Nós temos uma diferença de crédito, se a gente for pegar numa média, de 13 mil reais a menos. É muito dinheiro para um pequeno negócio. Então, nós, quando chegamos ao banco e vamos falar, vou começar um negócio, quero dinheiro, não nos é dado. E aí tem uma diferença de gênero absurda. E vamos voltar, então, no empoderamento e na sororidade, porque tudo está interligado. Por que os bancos pensam nisso? Aí a gente vai pensar quantos homens brancos, heterossexuais e cisgêneros estão no comando dos bancos e quantas mulheres? Quantas mulheres negras estão no comando desses bancos? E se essas mulheres negras e essas mulheres estivessem no comando dos bancos, quantas outras mulheres estariam nas outras posições de poder e poderiam compreender essa necessidade das mulheres e trazer mais igualdade quando eu falo de empreendedorismo, quando eu falo de busca de crédito? Quer dizer, é tudo interligado. Nós não podemos ver as coisas separadas, porque essas questões, elas vêm de uma estrutura social toda feita para a precariedade do nosso trabalho. Então, as chances das mulheres terem sucesso no seu próprio negócio são muito menores, já de saída, do que dos homens, porque elas não têm o próprio capital e não têm o capital do banco. Elas não têm de onde tirar o dinheiro. Elas simplesmente começam, e a gente sabe disso. Tanto que 55% das MEIs, das mulheres, são dentro de casa, que são mulheres que buscam renda porque elas têm que dar conta da casa, do cuidado e de prover a família, tudo ao mesmo tempo, porque não tem nenhum tipo de apoio. Então, essas questões e isso na pandemia veio muito forte, né? Porque se a gente for ver o número de desempregos na pandemia, nós temos 14%, as pessoas falam, né? 14% de desempregados, mas existe uma diferença aí. São 12% homens e 16% mulheres. Há mais mulheres desempregadas, porque mais mulheres foram demitidas durante a pandemia. E mais mulheres empreenderam durante a pandemia também, porque elas não tinham de onde tirar, porque elas não veem horizonte no mercado de trabalho. Muitas vezes esses empreendimentos não são empreendimentos verdadeiros. E ainda nós temos mais uma questão, que é a questão da educação. Nós não temos educação na escola para empreender, né? Nós somos advogadas e nós não tivemos na faculdade nenhuma aula, se alguém teve, por favor, me corrija, mas eu não vi, nenhuma aula ensinando como administrar um escritório. Nós não temos essa ideia no Brasil. E aí eu me pergunto, essas mulheres estão recolhendo adequadamente o INSS? Essas mulheres terão uma aposentadoria ao final da vida? Ou elas vão empreender, fazer tudo errado, porque a gente sabe, né? Faz tudo errado, tudo errado, faz tudo errado, e aí chega no momento que deveriam estar se aposentando, mesmo advogadas, e não vão ter esses benefícios, ou vão ter benefícios, recolhe o mínimo que é o que eu consigo, por exemplo, e depois esse mínimo recolhido não vai ser suficiente para prover uma vida digna na velhice. Então, essas questões, claro que se nós tivermos possibilidade de empreender, montar o próprio negócio, colocar dinheiro, fazer empréstimo e tudo organizado, fez aula no Sebrae, organizou um negócio, é ótimo, eu acho muito importante, acho importante que mulheres façam isso, que mulheres cresçam, estejam no poder e tenham novas empresas de sucesso com mulheres à frente dessas empresas. É isso que eu penso e espero. Mas
Não é porque essa visão romantizada, porque todos esses números que eu trouxe para vocês, dos empréstimos e tal, todos eles eu fui buscando, no próprio Sebrae tem os números, né? No próprio Sebrae vem os números, e os números colocam como uma coisa boa a mulher empreender. E, na verdade, deveria ser uma crítica, né? Eu olho os números e faço a crítica, e não porque de onde eu tiro os números vem a crítica. Os números falam, mulheres estão empreendendo mais. Porém, não tem empréstimo, porém, os juros são mais altos, embora as mulheres tenham menor inadimplência, o que é um grande absurdo. Os juros são mais altos, mas elas têm menor inadimplência. Então, a gente vai pensando nesse machismo estrutural e nos traz a reflexão de qual a necessidade de nós vermos, por exemplo, como Comissão da Mulher Advogada, essas preocupações. Essa questão de quanto é necessário nós estarmos debatendo, discutindo, fazendo projeto, tendo espaços exclusivos, que é uma questão que eu defendo, falando sobre o feminismo, falando sobre as mulheres na sociedade. Dentro da advocacia, isso não está no Sebrae, está em outras pesquisas, entre a advocacia, a maioria das advogadas negras tem escritório próprio. E aí, se for levantar o porquê disso, porque elas não são contratadas. Elas não encontram emprego em lugar nenhum, nem nos escritórios, nem nas empresas. Então, elas são obrigadas a abrir o próprio escritório. E aí eu penso, e aí a gente volta no empoderamento. Se eu tenho minhas competências, sim ou não, eu não tenho que ter obrigatoriamente uma competência de estar à frente do meu próprio negócio. Eu posso ter uma grande competência de ser uma excelente contratualista e estar dentro de um banco. E essa mulher negra perdeu essa chance, e esse banco perdeu essa capacidade pelo simples fato dela ser uma mulher negra. Porque, estruturalmente, advogadas negras não podem estar em cargos dentro de empresas ou dentro de escritórios. Elas têm obrigatoriamente que estar nos seus escritórios. Esses escritórios que, de outro lado, elas vão sofrer todos os tipos de preconceito, inclusive dos próprios clientes. Entre um cliente escolher um advogado branco e uma advogada negra, ela não vai poder cobrar o mesmo que um advogado branco, homem, vai cobrar. E a gente sabe disso. Eu acho que todas nós já passamos por todos os tipos de falas de homens, de clientes, de juízes, promotores, principalmente quando somos mais novas, né, que falam para a gente, mas você, né, você é advogada, mas você vai dar conta? Você tem um sócio, né? Tem essa pergunta, né? Eu tenho um sócio, né? Especificamente. Então, às vezes, pergunta, mas a audiência é seu sócio que vai fazer, né? Eu consigo, eu dou conta, né? A Amy diz, já ouvi tanto isso. Exatamente. Mas você é advogada com OAB e tudo. Isso mesmo. Até hoje, doutora Raquel, eu não sei o que é esse tudo, mas eu escuto isso, OAB e tudo, eu estou procurando esse tudo, não sei o que é, tenho minhas dúvidas, o que possa ser, mas tem OAB e tudo. Exatamente, OAB e tudo. O que é tudo, gente? É uma masculinidade, uma agressividade, né? Esses dias até veio uma cliente de violência doméstica me procurar, e é incrível, né? Porque a violência doméstica é uma mulher, né? E ela falou assim, e ela veio indicada por um advogado que é um amigo, e ela falou assim, ele me indicou você, mas veja bem, nesse caso eu preciso de uma pessoa agressiva. Ok, tá bom, vamos lá, né? A gente
tenta, né? Então, essas questões que nos trazem, que a gente vai vendo, e por que empreendemos tanto, e por que estamos indo atrás dos negócios, e como que essa sociedade está se formulando, e o quanto essa palavra empreendedorismo, muitas vezes, e aí eu trago para homens e mulheres também, tem sido usada de uma forma muito equivocada, né? Esses dias já faz 1 ano, ou 2. Porque quando na pandemia a gente perde. Vocês perderam a data? Perdi. Eu não sei mais o que é 1 ano atrás. Eu dei uma perdida total, assim. Mas eu vi uma foto falando assim de uma mulher guerreira. Já me irrita guerreira, né? Já irrita o nome. Mas aí tinha uma mulher com um carrinho de pipoca ou de uma comida qualquer. Vocês viram essa foto com uma criança embaixo, dormindo? Viu essa foto? É um grande absurdo. Empreendedora. Empreendedora não. Não, ela é desempregada. Ela não é empreendedora. Ela não tem os direitos sociais mínimos assegurados. Não me venha falar de empreendedorismo. Não me venha falar de força de vontade. Não é força de vontade, não é bonito, não é empreendedorismo. Não, empreendedorismo é quando você tem lá 50 mil reais, 100 mil reais, abre o próprio negócio, tudo estruturado, bonitinho, abre seu escritório, já tem o dinheiro para pagar aluguel. Olha, você tem um caixa para 6 meses sustentar esse escritório e você tem um marketing bom, a marca, tudo. Isso é empreendedorismo. Agora, fazer para não passar fome, fazer de qualquer jeito, isso não é subemprego o nome disso. É beirar o escravo. É o trabalho escravo chamado de empreendedorismo. Uber não é empreendedor. Uber é trabalho escravo chamado de empreendedor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, com essa palavra de guerreira, nós estamos levando para as mulheres e até porque empreender é projeto da ONU, né? É uma questão, mas é um projeto da ONU. Vem aqui no Brasil para você ver a mulher vendendo coco na praia, né? Pelo amor de Deus. Não me venha falar esta palavra quando nós estamos falando de outra coisa. Nós temos que ter muito cuidado para não levar para as mulheres de novo, no meio do feminismo, no meio do movimento tão grande, no meio de que nós estamos conseguindo trazer mais mulheres, deturpar palavras como empoderamento é deturpado, sororidade é deturpado, empreendedorismo vir a ser deturpado também para reforçar as nossas características de gênero. Olha que bonito. Não é bonito. Bonito ela estar empregada, desenvolvendo as capacidades dela, com salário digno, 13º, férias, INSS recolhido e conseguindo crescer na carreira dela. Isso é bonito. Alcançando espaços de poder. Isso é bonito. É bonito ela ter o dinheiro dela e empreender no que ela quis, no que ela sonhou, desde que ela era criança. Ela queria abrir uma confeitaria. Que bonito, que bom. Fez. Isso é bonito. Agora, não trazer para esse empreendedorismo, para essa palavra, as questões de gênero e nos reforçar, nos levar ao subemprego, principalmente as mulheres negras que perderam tanto emprego durante a pandemia por conta exatamente dessas questões de cuidado. Era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Eu tinha 50 minutos de palestra, mas eu tinha me programado um pouquinho menos, mas eu fico aqui aberta, o que vocês quiserem perguntar para a gente conversar, aproveitar que estamos no espaço de mulheres e vou abrir aqui. Obrigada, viu, doutora Raquel? Como a gente se reconhece, né, em cada uma das suas falas aí. Acho que todas aqui somos unânimes em entender que realmente essa máscara colocada, né, nesse empreendedorismo, que muitas vezes é essa mulher
que perdeu emprego, que faz quentinho em casa e que tem se reinventado e que tem que tomar conta do filho, tem o horário da escola, tem que pagar a conta no banco, ainda tem que fazer a marmita, enfim. Realmente é ótima essa reflexão, porque eu acho que a gente realmente tem que pensar muito nisso, porque essa máscara chamada empreendedorismo tão em voga, né? Muitas vezes não é isso que está acontecendo, né? Bem gostaríamos que todas essas mulheres conseguissem desenvolver suas competências que são inerentes a cada uma delas dentro de um trabalho digno, adequado, reconhecido, né? E que a gente sabe que muito poucas pessoas chegam nesse patamar, infelizmente, muito poucas mulheres chegam nesse patamar, né? E então, assim, realmente é muito bom a gente poder refletir sobre isso, sobre esse enfoque, porque a mídia, as informações manipuladas acabam nos trazendo uma outra realidade, né? Na verdade, o que acontece, como... e aqui eu falo isso bastante nas minhas falas, e eu com o risco de ser mal interpretada, mas eu não tenho problema com esse risco. Como o machismo é estrutural, o racismo é estrutural, e estamos numa sociedade capitalista, neoliberal, que é pior ainda, isso tudo, essa junção, para não nos permitir revolucionar essa sociedade, porque o feminismo é isso, revolucionar a sociedade, a gente quer desestruturar a base, porque eu não me quero no poder com a sociedade do jeito que está. É ruim, está ruim. Eu quero mudar a sociedade inteira. Eu não quero mulheres negras. Eu não quero eu chego no poder e as mulheres negras continuam onde elas estão. Não, eu quero mudar a sociedade inteira. Como é um pensamento revolucionário, o discurso de apropriação de fala, e aí que a gente vai pensar o que é lugar de fala, é essa apropriação. Então, apropria das nossas palavras para mudar o significado e manter a sociedade como está. E isso, o capitalismo e o patriarcado fazem com uma competência impressionante. Né? É impressionante como consegue mudar tudo que a gente fala. A gente vai lá, fala, eles pegam as palavras, né? Mudam os significados, jogam de volta e falam, fica aí no seu lugar, mesmo usando essas palavras. É uma sociedade que, né, doutora Raquel, eles falam assim, progresso, né? Mas se pararmos para pensar, cadê o progresso? São tantas coisas que nos fazem levar a crer em algo que não é durante muitos anos. E o que eu percebo é assim, eu estava estudando até para o meu TCC, e vou falar um pouco disso também, e eu estava vendo isso, a história vem, mas quando você chega em 2020, vamos assim, que estavam umas estatísticas, você fala, gente, 2020, até lá atrás, só mudou o quê? Os anos e as terminologias, porque continuamos sempre em busca da nossa igualdade, assim, do nosso reconhecimento. Por que precisamos ser reconhecidas por eles? Nós temos as nossas capacidades, nós somos mulheres aptas, inteligentes, fazemos várias coisas ao mesmo tempo, porque nós temos esse dom e conseguimos fazer. Lógico que a gente não faz tudo ao mesmo tempo 100%, é um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas num estudo que é feito, a gente percebe isso. E essa nossa fala, esses nossos encontros, você vê que ao longo do tempo eles vão renovando o linguajar, se assim posso dizer, mas é sempre igual, a nossa luta ainda é sempre igual. Isso, exato, a gente continua lutando. E quando a gente pensa assim, quando eu escuto isso, né? Mas quer mais o quê? Né? Já conseguiu. Você conseguiu as cotas, 50% na OAB. Mas, e aí eu trago a reflexão, mas quem vai estar no comando vai me deixar falar e pensar ou não? Então, um pouco a mais do que isso. É importante a cota, essencial.
Aprovo, penso que políticas afirmativas são importantes, essenciais, inclusive as cotas das pessoas negras, acho que foi um ganho para a ordem, acredito nisso, sou defensora de que tem que ter, porque se não tivesse não estaríamos lá, de jeito nenhum, né? Mas nós também temos que analisar se as pessoas do comando vão estar, porque veja, tanto faz ser homem ou ser mulher, a questão é, tem uma atitude patriarcal ou não? Tem uma fala patriarcal ou não? Porque se for para continuar o patriarcado, então eu não quero. Eu preciso ter voz, eu preciso falar e ser ouvida. Então, a gente tem as cotas e a gente... e quando falam, vocês... Não cheguei em lugar nenhum, porque eu tenho mulheres morrendo, eu tenho mulheres apanhando, eu tenho subemprego, eu tenho banco não dando crédito, eu tenho juros mais altos, tudo muito difícil, ainda. Ainda é muita coisa a lutar. Eu ainda preciso, e aí eu preciso de sororidade, eu preciso de mulheres no comando, mulheres que puxem outras mulheres, mulheres que pensem nas políticas para as mulheres, políticas privadas e públicas, para a gente conseguir desenvolver uma sociedade mais igualitária. Mas ainda temos que andar muito, porque hoje no Brasil, no comando das grandes empresas, nós temos 4% de mulheres. É muito pouco. Doutora Fernanda, acho que queria falar. Olá, boa noite, doutoras. Parabenizar a doutora Raquel pela palestra. Ela estava comentando sobre a importância do lugar de fala e de ser ouvida, né? Isso é muito importante. A doutora comentou de uma cliente que falou que precisava de alguém firme, né? Mais agressivo. Eu mesma já tive situações, primeiro que eu tenho 1,60 m de altura, então eu já sou pequenininha. E eu fiquei um tempo em determinado escritório e eu fui coordenadora aos 24 anos. Então, você acaba tendo que se impor mais, mesmo lá no escritório nem tanto, porque lá a galera, o pessoal, os advogados respeitavam bastante. Mas com diversos clientes, já vi situação que eu precisei me impor de uma forma, e um cliente em específico que foi logo no início, até hoje eu lembro, um caso super complicado por causa dele, por causa do nosso cliente mesmo, porque enfim, ignorância dele, ele fez uma situação ali que acabou agravando a situação dele, mas era algo resolvível. E na audiência, se aproximando, ele falou, tá bom, mas desculpa, você que vai para a reunião mesmo? Eu falei, sim, eu que vou para a reunião. E os donos do escritório tinham 2 metros de altura. E ele falou, tá, eles não vão não, né? Eu falei, não, nesse caso eu sou responsável, coordenadora. Ele, mas a doutora é ruim? Aí eu falei, ruim? Eu não entendi, eu falei, tecnicamente falando, descobrava, não tô entendendo. Ele, não, ruim. Eles são maus, viu? Eu conheço o advogado da parte contrária, ele é bravão. Vai ser difícil essa audiência. Então, assim, aí eu falei, não, a questão aqui não é nem levantar a voz em audiência, a questão aqui é técnica, a questão aqui é jurídica, e o direito nos socorre. Porém, é isso que eu quero saber, se o que você está me falando, eu expliquei, você estava me falando totalmente a verdade para que pudéssemos ir armados em direito e em fatos para audiência. Mas diversas vezes a gente ouvia isso, diversas vezes eu ouvia isso, e esse muito categórico, ele era um engenheiro também bem alto. Doutor, é ruim, mas muito, muito categórico, assim, porque é como se eu não fosse dar conta da audiência, como se eu não fosse advogada como qualquer outra advogada do escritório. Então, assim, a gente passa por isso o tempo todo, né? É verdade. É verdade, e essa questão do tamanho também é importante, né? Por incrível que pareça, né? Nosso corpo, né? Vai depender do tamanho do nosso corpo para a gente falar. Isso é impressionante, né? Quanto o corpo da mulher é importante, porque para o homem o corpo não é importante, mas nós somos avaliadas pelo nosso corpo, pela forma que penteamos o cabelo, pela forma que passamos maquiagem ou não, a roupa que usamos, então, e somos avaliadas de cima a baixo, a nossa competência é avaliada pelo nosso corpo, quando o nosso corpo é absolutamente insignificante na nossa profissão.
porque só vale o que está dentro da nossa cabeça e a nossa palavra. Nada mais faz diferença, né? Se eu pentear o cabelo ou não e for numa audiência, não vai fazer diferença, né? O juiz não vai mudar o argumento porque meu cabelo tá ruim ou tá bom, ou tô de maquiagem ou não. E nós somos avaliadas, e muitas vezes por nós mesmas, né? Que vem a questão da sororidade e a questão do julgamento de mulheres por mulheres, né? Quantas vezes a gente... E eu tô falando por mim, eu falo a gente porque eu faço isso também, né? Às vezes a gente olha uma colega, uma advogada, e fala, eu precisava se vestir assim, gente, para quê? E depois a gente cai em cima, né? Tanto faz, né? Não tem problema, isso não vai tirar a competência dessa menina, dessa mulher, né? E a gente se pega, às vezes, fazendo esses julgamentos, essa falta de sororidade que a gente tem de competir, né? De pensar no corpo, como se o corpo fosse um problema ou tivesse alguma importância. Mais alguém quer falar? Pode falar. Eu acredito muito, né, nessa sororidade que nós vamos abrir. Realmente, ainda estamos caminhando, né, engatinhando ainda, quer dizer, já vencemos alguma parte, ainda estamos engatinhando. Mas, por exemplo, eu tenho uma menina aqui em casa de 17 anos, né? Então, assim, ela é feminista no fio do cabelo, né? Então, a gente acaba... Hoje, essa juventude, né, estudada, elas vêm com uma outra mentalidade. Então, principalmente em relação à roupa, como a doutora falou. Então, às vezes, eu também me pego falando alguma coisa, mas depois eu falo, opa, né? Peraí, hoje não é mais assim. A gente não pode ter eles não podem. Eu tenho uma menina e um menino. Então, assim, vamos todo mundo para a cozinha ajudar a lavar a louça, tirar o prato da mesa. Então, assim, eu forço para que ambos possam fazer isso, né? Embora muitas vezes é sempre ela que se aproxima mais do que ele, mas a gente tenta fazer com que essa igualdade permaneça. E eu acho que a ideia é essa, né? A gente levar para os nossos filhos, incutir na cabeça dele, para que isso seja naturalmente, para que eles entendam isso de uma maneira mais natural, né? Construir um futuro com um futuro mais igualitário em relação a isso, né? Menos discriminatório em relação às mulheres. Eu acho que a importância aí é essa, né? Aí, eu acho que a Carolina e a Amy querem falar. Pode falar, Amy, está com a palavra. Tudo bem, meninas? Eu não vou abrir o vídeo porque eu já estou na minha casa, mas eu estou super acompanhando aqui. E sabe, André, é uma coisa que eu sempre falo na minha casa. Eu não tenho filhos biológicos, né? Como algumas sabem, eu tenho um filho do coração. Mas, inclusive, na primeira palestra que a doutora Raquel foi dar em nossa casa, eu estava acompanhada da minha sobrinha, que também é minha filha do coração. Ele sempre vem aqui, tem ela que tem 16, o mais novo que tem 15 e o Ricardo que tem 8. E em casa é pacificado. Para lavar a mão, lavar a louça, fazer tarefa doméstica, a gente faz com as mãos, com os pés, não precisa da vagina nem do pênis. Então, todo mundo faz. Começa aí. Em casa, assim, é pacificado, a gente nem leva essa discussão. Mas o que eu achei muito interessante da doutora abordar a questão racial, introduzida assim no feminismo, é porque até as mulheres pretas, e eu me coloco também porque eu sou parda, né? Como a gente é hipersexualizada profissionalmente. Tem lugar que você não pode com um vestido, com uma saia, pode estar um calor de 50 graus e você vai ser vista como um objeto sexual. Eu já fui assediada moralmente em alguns escritórios, já tive episódios também de essa questão ser levada, como fala, de uma forma velada, né? Não necessariamente tão escancarada assim, para eu falar abertamente que foi um abuso sexual, mas é muito difícil para a gente lidar com essas questões, principalmente quando a gente é nova na profissão. Tem coisas que você falou assim, de começar errado. Eu me vi muito, já fiz muita coisa que hoje em dia eu penso, nossa, por que eu não tomei uma decisão diferente? Por que eu não falei que estava acontecendo isso? Por que em nenhum momento eu comentei com outra pessoa, com o superior, que estava acontecendo isso? Meramente por medo de ser dispensada. Esse escritório é um escritório muito bom, é um escritório renomado, eu vou ficar aqui, não, eu preciso fazer carreira, é assim mesmo. Todo mundo já passou por isso? E não é todo mundo já passou por isso. O menino que sentava do meu lado nunca passou por isso. A minha amiga que sentava do outro lado também nunca passou por isso. Então, como eu coloquei aí no chat, são reflexões que até doem, né, gente, quando a gente para para pensar.
que é só isso mesmo. Muito obrigada pela palestra. Toda vez que a gente tem a oportunidade de ouvir a senhora, para mim é muito engrandecedor. Eu saio uma pessoa diferente daqui hoje. Ai, obrigada. Um beijo para vocês. Obrigada, querida. Beijos. Caroline? É Caroline mesmo, né? Eu falei o nome certo. Acho que precisa coisar o áudio. Opa, desculpa. Boa noite a todas. Meu nome é Caroline mesmo. Eu só queria fazer um adendo, né, em relação à sororidade das mulheres, né? Porque eu passei por uma situação dessa num escritório grande, renomado, um dos maiores da América Latina, e 90% dos funcionários eram mulheres, 90% era muita coisa, e a direção, a sociedade, 95% homens. Então, assim, a mulher nesse escritório era operária. E o mais triste não era nem essa situação, era a situação dos homens que estavam na sociedade, no poder decisório, no poder de administração do escritório, conseguir usar a falta de sororidade das próprias advogadas para poder conseguir manipular e deixar a gente trabalhando lá por horas e horas. Eu saía do escritório quase meia-noite todos os dias, com um salário bem abaixo. Eu tinha colegas advogados que entraram no mesmo período, no mesmo ano que o meu, mesmo período, executavam exatamente a mesma tarefa, e a diferença salarial naquela época era de R$1.000. Era muita coisa. E ao invés das mulheres, as advogadas se unirem para combater exatamente isso, elas simplesmente ficavam criando intrigas e tentando prejudicar uma outra. Então, foi muito triste essa situação, e é muito importante a gente começar a falar mais, abordar mais sobre o tema de sororidade, porque é muito importante, mas isso precisa começar por nós mesmas. Então, assim, eu adorei a palestra, foi extremamente pertinente, né, e importante. Eu fiquei muito feliz em ter participado. Que bom, Caroline, obrigada. E é importante você trazer essas questões, e você é membro da comissão, né? Sou. É importante você dar esse exemplo e falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas não acreditam na inimizade feminina. Quando a gente fala que é uma questão de gênero, que é uma construção social e que isso existe de verdade, muitas pessoas falam, não, é um exagero, para que sororidade? É importante você trazer que é verdade, né? E como o patriarcado usa isso contra nós, e usa descaradamente. Então, quando a gente fala assim, às vezes as pessoas falam, mas você fala mal de homem, falo mesmo. Mas quando a gente fala isso, é porque é uma realidade. Quando está nos espaços de poder, e eles podem, eles usam as nossas marcações de gênero contra nós. Né? E principalmente essa questão da inimizade feminina. Eles sabem que existe essa inimizade e vão usar essa inimizade porque sabem que nós vamos competir pela roupa, competir pelo corpo, competir por tudo. A gente está no mundo para competir com outras mulheres. Né? É isso que nos é ensinado, principalmente pelos contos de fada. Nós estamos no mundo para competir. E como isso é usado contra nós e como é perverso. Né? Imagina, 90% mulheres. Imagina, se vocês se unissem, vocês derrubam as pessoas. Os donos do escritório. Derruba e coloca o preço que vocês quiserem de salário e começa a crescer lá dentro, porque daí vocês começam a colocar outras mulheres. Por que a gente tem que se unir? Unir para eu crescer? Não, eu quero unir porque eu tenho que ter força para colocar uma mulher lá. Quem vai ser? Não sei, se sou eu ou não, tanto faz. Eu preciso de uma mulher lá. E se a gente estiver unido em sororidade e compreender, por exemplo, lá naquele escritório, a doutora Maria está pronta para o cargo. Então, vamos fazer uma revolução aqui no escritório e eles colocarão ela no cargo. Não é? Exatamente. Isso mesmo. Obrigada. Sua contribuição foi muito boa, muito mesmo. Obrigada. Imagina. Eu só queria dar aqui uma palavra, que observando aqui todos os comentários, a gente vai percebendo o quão importante é
essas reuniões, que eu chamo de uma reunião, de um diálogo, porque cada uma tem a sua participação no todo, né? E a gente vai vendo. E eu me peguei aqui, quando a doutora Fernanda estava falando, né? Sou pequena, assim, trabalhei no escritório, e eu, no meu início de carreira, porque eu sou formada há muito tempo, mas advogo há pouco. E um dos casos que eu estava em parceria com uma colega, praticamente aprendendo, a doutora Fernanda era advogada adversa. E olha, doutora Fernanda, vou ser bem sincera, como eu lhe admirei. A sua postura no trabalho, e eu sempre falava, nossa, eu vou ser que nem ela. Estou contando segredo. Do jeito que ela tratou, era um caso complicado, não vem ao caso para ninguém, nós sabemos como foi, mas a postura da doutora Fernanda me surpreendia e me fez ser uma fã do trabalho dela. Muito bom, que bom. Sororidade venceu a inimizade. Bom, a gente já está partindo aí para finalizar. Quero agradecer muito a sua presença, doutora Raquel, foi excelente, eu acho que foi um momento único, um momento que a gente pode refletir sobre esses temas tão relevantes, né? Que às vezes realmente pela correria do dia a dia acabam passando desapercebidos, mas é bom que a gente esteja sempre atenta a essas suas colocações. Eu trago um grande abraço da nossa presidente, doutora Rosimeire Mateus, que não pôde estar presente, mas lhe mandou um grande abraço. Quero também que a senhora leve o nosso abraço ao doutor Davanzo, à doutora Aline, toda a diretoria da CASP, que tem feito um trabalho, assim, excepcional nessa gestão, vocês estão de parabéns. Estamos muito felizes com a nossa nova casa. Agora a casa da subseção, a CASP é bem do ladinho da nossa casa da advocacia, as instalações novas ficaram lindas, quem tiver a oportunidade de conhecer, com certeza, pessoalmente, a gente ainda vai se encontrar, né? Quero aproveitar para registrar a presença de várias comissões aqui, da Comissão de Processo Civil, doutora Roberta Caram, obrigada pela presença, doutora Célia, da Comissão da Infância e da Juventude, passou a doutora Vicentina, que é Comissão da Ação Social, doutora Aimee, que é vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia, doutora Cleissan, que falou, presidente da Comissão da Mulher Advogada, enfim, todos os integrantes da comissão, a doutora Cleissan, Comissão do Direito de Família, e todos os integrantes da Comissão da Mulher Advogada. Meus parabéns. Passo a palavra agora para minha parceira de diretoria, a doutora Ivone, e na sequência a doutora Regiane Serra. Muito obrigada, doutora Raquel. Eu que agradeço sempre. Agradeço, né, a oportunidade, como eu disse anteriormente, né, de assistir essa palestra, sem dúvida aprendi muito, viu? Na verdade, eu acho que sou até privilegiada, viu? Porque eu não passei pelas situações que foram mencionadas, né? Isso já me fez sentir, assim, um pouco melhor, porque realmente eu sei que a mulher acaba sendo, digamos assim, em várias situações, né, a posição dela é muito diminuída, né? Mas, realmente, doutora Raquel, agradeço suas palavras, o seu conhecimento que foram transmitidos, né? Realmente foram essenciais aí para nós que somos mulheres, até para conhecer um pouco mais de toda essa luta, né? Que nós, tudo bem, não pode ser guerreira, mas é uma luta, né? Porque a gente vive batalhando todos os dias conquistando nosso espaço, né? Cada uma da sua maneira, cada uma da sua forma, né? E passo a palavra para a doutora Regiane. Muito obrigada, doutora Raquel. Tudo de bom. Mais uma vez, eu agradeço imensamente a doutora Raquel por ter aceito o convite. Agradeço por não é uma palestra, para mim ficou mais uma conversa entre amigas, onde todas puderam dar os seus relatos, assim, né, de cada uma, e foi tão agradável, como disse a doutora Andrea, que as horas passam, se pudéssemos, continuaríamos, né? Agradecer à diretoria da subseção do Tatuapé, aqui representada pela doutora Andrea e pela doutora Ivone, por sempre estar prestigiando as comissões, sempre estarem nos eventos, nos prestigiando, nos apoiando.
agradecer a todos, aliás, a todas as presentes, os membros da comissão, as presidentes de outras comissões, pelo carinho e pela atenção, e dizer que com o lançamento da campanha hoje, na sua presença, doutora Raquel, tenho certeza que será um sucesso. Gratidão por tudo. Eu que agradeço novamente, foi uma alegria estar aqui. Obrigada mesmo e uma boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.